Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de explicar a luta contra o Z4, contra a faixa do rebaixamento. Seguinte, a gente vai passar isso mais rapidamente agora, que a gente já explicou no primeiro vídeo relacionado à disputa por título, mas a gente vai apontar os detalhes dessa forma que a gente faz a análise. Há uma relação muito grande entre os critérios que a gente pega e o resultado da partida pelo saldo de gols, tá? Essa relação tem sido de 95%, 96%, dependendo da rodada ali, vai variando, obviamente, de acordo com a inserção de novos dados, ou seja, com a realização de novos jogos. Então, essa taxa tem variado, mas é muito alta, tá? Acima de 80% a gente já comemoraria, 96% é um absurdo de bom isso que está acontecendo, tá? Quando a gente vai olhar os critérios mais importantes, a gente vai ter ali, chutar gol é importante, faz sentido, e converter para gol na fase ofensiva. E na fase defensiva? Eu preciso bloquear bem as ações de finalização do meu adversário e também defender bem. Ou seja, eu conseguir com que o meu goleiro realize bem a defesa, tá? Ah, Iago, você parte só do goleiro ou só do atacante? Não, isso parte da equipe como um todo. Então, em que situações eu coloco o meu atacante para finalizar? Ele está mais frontal? Ele está mais a parte lateral da área? Ele está dentro da área? Está fora da área? Tudo isso vai influenciando, mas vão refletindo diretamente nos números que estão na tela aí para vocês, tá? Além disso, temos que identificar os pesos e contrapesos, ou seja, onde que as equipes estão dentro desses cenários. Então, dentro desse cenário, o que a gente pode observar? Você vai ter equipes do grupo 1 e grupo 2. O que influencia diretamente? Grupo 1 tem mais posse e recupera mais rápido. Grupo 2 tem menos posse e recupera mais lento. Então, são equipes que recuam a marcação, são mais postadas lá atrás e buscam um contra-ataque, ou seja, um ataque mais rápido, contra equipes que marcam pressão, recuperam e vão mantendo essa posse na grande parte. Você tem dois grandes conjuntos aí. Iago, isso influencia diretamente no sucesso? Ou seja, eu preciso ter um modelo de jogo específico para ter sucesso na competição? Não. Os dois modelos apresentam mais ou menos a mesma taxa de sucesso nos principais critérios, o que modifica a forma de conquistar eles. Você tem esses critérios mais secundários, passe, recuperação, que são a forma como essa equipe vai construir essas coisas, e você vai ter os principais critérios que não modificam tanto de um ponto para outro, beleza? Vamos também ao outro cenário, mando de campo. Então, uma coisa é minha equipe jogando como mandante, outra coisa é minha equipe jogando como visitante. Aí, nesse caso, tem diferença sim, em taxa de conversão, em defesa do goleiro, em bloqueio, em finalização certa, e também nas outras. Então, dentro de casa, eu tendo a pressionar um pouco mais, tendo a ter um pouco mais de posse da bola, tendo a progredir mais em campo. Tudo isso está relacionado diretamente ao mando de campo das equipes, beleza? E agora vamos para os riscos de rebaixamento. E aí eu selecionei do Inter até o Santos, né? Já considerando, por exemplo, muito mais difícil a situação de Curitiba e América, então assim, os dois estão com uma pontuação muito mais abaixo do que o restante, então a gente está considerando a faixa ali de 34 a 30, né, basicamente, e aí a gente vai analisar diretamente como estão essas equipes ao longo da competição. Você tem aí uma nota do Internacional 49, tá, no geral, e ela melhora muito, vai para 54 quando joga em casa e cai para 44 quando joga fora. Então, para a torcida do Inter, onde se ganha ponto? Se ganha ponto jogando mais no Beira-Rio do que jogando fora. Então, minha equipe foi visitar e perdeu. Esse é o resultado mais provável. Assim, obviamente pegando o total da competição, tá? Esse é o resultado mais provável. O mais decepcionante seria se o Inter recebesse um adversário e perdesse no seu domínio. Aí é o cenário mais decepcionante para essa equipe. Quando você vai ir para o perfil de grupo, ou seja, com mais posse ou menos posse, aí você tem uma adequação melhor das características do Inter, que é uma característica de posse de bola, principalmente agora com o Kudê, de adequar melhor contra equipes de estilo contrário, de equipes com menos posse de bola. Então, a equipe deixa de marcar, o Inter pressiona, recupera, ataca e faz o gol. Se a outra equipe também entra nessa de tentar manter a posse de bola e consegue, o Inter tem mais dificuldade, aí seja jogando em casa ou fora, tá? Aí é mais no geralzão. E como que a gente pode entender essa equipe do Inter? Uma equipe que sofreu muito antes da chegada do Kudê. Basicamente é isso que
pelo menos em termos de comportamento, foi isso que acabou jogando essa equipe um pouco mais para baixo. Por quê? Porque você tem um cenário bem interessante nesse começo de competição, com alguns pontos bem abaixo. E aí, quando você tem a entrada do Kudê de fato, você tem uma estabilização um pouco maior. Obviamente, esse cenário aqui é o 7-1, então você muito bem contra o Santos, mas você tem nesses pontos aqui uma estabilização. É um Inter bem estável. Então, assim, há uma chance do Inter cair? Há uma chance de todo mundo aí na lista cair, claro. Mas a chance é muito menor do que a dos outros que a gente vai apresentar. Justamente porque é uma equipe estável. Então ela tende a ganhar pontos dentro de casa, perder alguns pontos fora de casa. Se o adversário for mais difícil, vai gerar um pouco mais de dano. Se o adversário for menos difícil, gera um pouco menos de dano. Ou seja, faz um campeonato normal. O Inter vai ter um comportamento ali parecido na faixa de pontos com São Paulo, Cuiabá. Não vai variar muito disso. Ele não tende a passar muitos perigos e tende a conseguir pontos agora, principalmente nos jogos como mandante. Então, o que vai acontecer e o que pode gerar em termos de risco para a torcida do Inter? Meu próximo jogo é fora de casa e os meus adversários todos jogam em casa. E geralmente a gente viu ali que tem vantagem. Então, isso pode ser que na hora desse jogo, como há um desequilíbrio da tabela entre números de jogo casa e fora entre as equipes, você tem uma aproximação. Mas na outra rodada inverte o ponto. O Inter passa a jogar em casa, por exemplo, e o adversário fora. O Inter sobe de novo e o adversário fica para trás. Essa distância em si tende a manter, porque é uma equipe mais constante, tirando, obviamente, esse jogo que foi atípico do 7-1, tá? Então, assim, o jogo foi muito bom para a equipe do Inter, vai ser sempre assim? Não. Mas também não tende a perder tanto, não tende a tomar 7 também, não tende a variar tanto entre as duas equipes. Vamos para outra equipe. Bahia, e aí o Bahia é interessante de novo os números. Geral 50, até um geral melhor que o do Inter, tá? Pouco melhor, mas vai. Você vai ter um mando de campo 54-46, ou seja, o torcedor do Bahia, a mesma fala que eu tive ali para o torcedor do Inter. Você vai ter, de fato, mais pontos jogando em casa do que jogando fora. Se você vai ter mais pontos jogando em casa do que jogando fora, já sabe, né? Minha equipe foi visitar o outro e perdeu. Acontece. Na rodada seguinte, o inverso deve acontecer e aí você deve ganhar 3 pontos e dar a mesma distanciada que você perdeu de diferença ali para as demais equipes da parte de baixo, tá? Então, assim, o Bahia tende a ter mais pontos jogando no Barradão e menos pontos jogando fora. Quando a gente vai para os grupos, 49 e 51, ou seja, se tem uma margem de erro muito próxima, o Bahia não tende a sofrer tanto efeito de quem vai jogar contra ele. Lembrando que o Bahia também está no grupo dos que gostam de ficar um pouco mais com a aposta nesse Brasileirão. O detalhe do Bahia, e aí em relação ao Inter, isso fica mais claro, é que o Bahia tem grandes jogos e você vai ver que o Bahia tem muita variação. Então, se a gente voltar, por exemplo, lá no número do Inter, só para a gente ter como comparativo, voltar no mesmo gráfico, tá? Perceba como o gráfico do Inter, por vezes, ele fica muito mais próximo das linhas que estão aí. Quando você vai para o gráfico do Bahia, perceba como ele dificilmente bate na linha amarela, por exemplo. E ele vai subindo e descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. O que acontece muito com essa equipe é você ter grandes resultados e péssimos resultados. E principalmente ali depois com o Rogério Ceni, você vai ter o Rogério Ceni contra o Flamengo. Então, esse número aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 3 vitórias. Isso mesmo. 3 vitórias. 3 vitórias e 2 derrotas, uma contra o Santos. Então, você vai ter esses cenários aqui. Por exemplo, o jogo contra o Santos foi um jogo padrão, foi um jogo de igual para igual. Foi uma derrota dolorida, mas a equipe jogou bem. Contra o Flamengo, já foi uma derrota um pouco mais pesada, o placar foi um pouco mais diferenciado. Mas aí, quando você vai diretamente para Goiás, Inter e Fortaleza, aqui você tem 3 grandes resultados. Acima da média, mas, por exemplo, o Inter dentro da margem de qualidade que o Bahia pode ofertar. Então, nesse cenário aqui, de novo, esse tipo de resultado que nem foi contra o Goiás, perdão. Falei o Inter, mas o Goiás jogou fora de casa. Contra o Goiás, você já começa a ter grandes resultados fora de casa, que são 3 pontos que o Bahia normalmente não conquistaria. E aí é o grande ponto que você vai distanciando
de fato, daquela zona de rebaixamento. A vitória contra o Fortaleza ou contra o próprio Inter jogando em casa é esperada. Os dois o Fortaleza e o Inter vão mal fora de casa, o Bahia vai bem em casa, então são vitórias mais esperadas nesse cenário, tá? Então perceba como você vai entendendo essa dinâmica de pontuação pela variação de desempenho. Grandes resultados e péssimos resultados, grandes resultados e péssimos resultados. Isso vai variando, tá? Quando a gente vai para a equipe do Cruzeiro, você tem o overall 51, bom overall, tá? Mandante 50, visitante 51. Então o Cruzeiro vai melhor como visitante do que como mandante. Então, qual é o grande ponto desse ir melhor como visitante do que como mandante? Como mandante tem muita dificuldade, não consegue vencer. Então, nesses cenários que não conseguem vencer, acaba prejudicando a equipe e joga ela uma nota mais para baixo. Quando você vai para a influência dos grupos, a mesma coisa, 49 a 62, não há grandes diferenças, acaba não afetando tanto. O Cruzeiro já é muito mais linear. Então, o Cruzeiro não sai muito daquela situação. Você pode ver que tem grandes períodos que estão ali dentro da média e não sai. Não é uma equipe que vai ganhar de muito, mas também não vai perder de muito. Não vai fazer um 4-0, mas também não vai sofrer um 4-0. E esses são os cenários que vão sendo mais estáveis. Então, o que acontece com o Cruzeiro? O que tende a acontecer? O Cruzeiro vai juntando pontinhos. Então, o Cruzeiro vai ganhar de 1-0 de uma equipe, depois vai empatar com a outra, depois vai perder de 1-0, depois perde de novo de 1-0, soma mais 1-0 e vai levando isso dentro dessa margem. Qual é o problema dessa margem? Que, por vezes, você pode ficar muitas vezes no empate e somando de fato 1 em 1 dos pontos. Enquanto as outras equipes estão somando de 3 em 3. Ou pelo menos estão variando. Ganha 3, perde, ganha 3, perde, ganha 3, perde. E aí, no total, você pode ganhar mais pontos do que o teu adversário, no caso o Cruzeiro, tá? Então, a tendência nesse cenário total é que o Cruzeiro, assim como acontece com o Inter, assim como acontece com o Bahia, eles saiam dessa briga, ou pelo menos fiquem ali com uma margem segura nessa briga, mas que vão variando de ponto a ponto. Eu vou ter nos cenários onde eles entram na briga porque a distância diminui a depender da rodada, e cenário onde eles têm que aproveitar essas distâncias para ganhar. Onde o Cruzeiro perde em relação aos demais? No jogar em casa. O Cruzeiro precisaria estar somando pontos em casa. E aí, nesse ponto, talvez seja esse o grande impacto para a campanha do Cruzeiro, não está bem mais sossegado do que deveria estar ali, pelo fato de não conseguir pontos jogando em casa. Vamos ao Corinthians. Overall 49, ou seja, o overall mais baixo até agora que a gente apresentou. 53 a 45, mesma coisa que a gente falou, o mando de campo acaba interferindo demais. E, por grupos, sofre um pouquinho mais, mas nada de muito diferente, quando joga com adversários com mais posse da bola. Tá? Então, o pior cenário para o Corinthians, fora de casa com grandes adversários de posse de bola. Melhor cenário para o Corinthians, jogar contra equipes que jogam um pouquinho mais recuados, mas jogando em casa. Tá? Então, ele tende a conquistar mais pontos. Aí, Iago, mas empatou com o América agora há pouco. É que o Corinthians vai mal no campeonato. Mas esse cenário seria muito pior se a equipe do outro lado fosse o Flamengo. Entendeu a comparação? Se a equipe do outro lado fosse o Flamengo, em vez de ter sido 1, tinha sido 2. Logo de cara. E aí você tinha matado o jogo do Corinthians ali logo no começo. Como foi o América, você tem um cenário aí de um gol e você consegue recuperar esse um gol. Por isso que fica tudo muito parecidinho em termos de comportamento. O que acontece com o Corinthians? O Corinthians teve um começo muito instável, e depois ele começa a ter um pouquinho mais de estabilidade com o Luxemburgo. Tá? Estabilidade não quer dizer que seja positivo. Quer dizer que ele obtém mais resultados próximos à margem de comportamento dessa equipe. Então ele não extrai muito acima, ele não vai subindo esse gráfico, né? Ele não vai fazer essa ascensão, mas ele vai ali mantendo a forma como essa equipe está jogando. Ele não interfere nem para baixo nem para cima. Nos últimos jogos, você vai ter aí com o Mano Menezes desde o jogo contra o São Paulo. Então você tem uma derrota, depois você passa a ter empate com o Flamengo em casa, um empate com o Fluminense fora e empate com o América em casa. Então, assim, você não consegue, de novo, subir essa média, porque também por N dificuldades, mas você também não vai decair muito essa média. O Corinthians também não vai sair tomando goleada. Então, é um cenário onde, assim como a gente falou lá do Cruzeiro, vai de 1-0 em 1-0, mas vai conquistando alguns pontos e vai ganhando alguns pontos. O que vai prejudicar o Corinthians? Esse tipo de resultado, como teve contra o América. Era um jogo para ter ganho, não ganhou, joga o Corinthians para uma disputa que não precisaria estar.
2 pontos acima, a gente estava falando do Corinthians muito mais próximo do Inter e do Cuiabá, por exemplo, do que necessariamente ali do Z4, tá? Quando a gente vai para o Goiás, menor overall até agora, 47, você vai ter o Goiás ganhando um pouquinho mais de pontos como mandante do que como visitante, 49 a 46, e tendo mais facilidade contra equipes sem a posse da bola. Essas equipes sem a posse aumentam a posse contra o Goiás, e o Goiás consegue contra-atacar melhor contra essas equipes do que equipes que já vão ter a posse, e aí vão tirar, de fato, todas as chances de contra-ataque para essa equipe do Goiás. Qual é o detalhe? O Goiás já tem um overall, uma média mais baixa e pouca variação. Aí, eu estou vendo alguns pontos ali. Mas esses pontos em destaque, por exemplo, aqui e aqui, estão muito para baixo. Esses pontos aqui mais acima compensam esses. Mas você vai ver que o restante deles, o restante das outras 24 rodadas, acabam ficando diretamente ali dentro da margem. Então é um Goiás que não tem muito para onde fugir. Esse é o grande ponto. Se não fizer os pontos em casa, tende a não fazer fora, ou tende a conseguir um ponto que nem foi contra o Cuiabá. Mas assim, é muito pouco. A margem de melhoria é pouca. Então depende muito mais da concorrência, cair a performance, como foi o caso do Santos, por exemplo, agora, como foi o caso do próprio Bahia, teve um período ali de queda, o Corinthians agora com um período de queda, que aí você vai aproximando esses caras, do que necessariamente o Goiás ir subindo por conta própria. É muito mais fácil o Bahia, por exemplo, ter uma ascensão, o Inter ter uma ascensão, do que o próprio Goiás começar a ganhar um jogo atrás do outro nessa reta final. Tá? Vamos a quem está no Z4, né? Vasco overall 48, mandante 52, visitante 45. Obviamente, vantagem jogar como mandante, não interfere tanto o estilo do adversário, 48 a 49. O Vasco, um começo de campeonato muito mal, e depois ele vai estabilizando. E aí, com a vinda do Ramon Dias, você vai estabilizando as coisas. Conforme você vai estabilizando, as pontuações vão aumentando, a média vai aumentando ao longo da competição, e isso vai te dar um cenário muito positivo, principalmente naquele jogo contra o Curitiba jogando em casa. Né? Foi uma vitória muito boa. Então, assim, você tem um cenário muito bom jogando, e o Vasco está numa ascensão. Então, o Vasco está aumentando a sua média. Esses pontos aqui, por exemplo, esse período que a gente está vendo da equipe do Vasco, já não está ali presente. Você já tem um período ou de estabilização, que foi o que aconteceu nesse cenário, ou de alta de crescimento, como tem nessa parte. Então, você já começa a entender uma equipe que se regulou e agora tenta dar um salto de performance, tenta melhorar a performance, o que não é fácil, tá? São cenários que não necessariamente são fáceis para a equipe do Vasco. Santos, 45, pior cenário, mandante 50, visitante 39. Fora de casa, o Santos dificilmente consegue ponto. O que vai pender para o Santos agora, que vai ser o fiel da balança, são jogos em casa. E aí, jogando em casa, o Santos pode obter algo nesse campeonato, uma pontuação extra. Quando a gente vai para os grupos, o Santos tende a lidar melhor com os grupos mais parecidos com o Botafogo, se a gente comparar os líderes, do que com o Flamengo. Então, os cenários onde as duas equipes vão buscar contra-atacar, o Santos leva um pouquinho de vantagem a ele mesmo, quando são equipes com mais posse de bola, aí o Santos tende a não ver muita cor da bola, tá? Nesse cenário você vai ter muita variação. A média é baixa, tudo é baixo, e você tem um alto grau de variação. Então, assim, pode ser que você tenha grandes resultados ou resultados parecidos com 7-1, tá? Obviamente, 7-1 foi muito fora da curva, como está aí no gráfico, tá? Foi muito fora da curva. Mas existe a possibilidade, tá? O que a gente pode cravar, ou que a gente pode apontar para vocês depois de 20 minutos de vídeo? Dessas equipes, quais são as mais prováveis de estarem ali caindo nesse exato momento, sem nenhuma interferência, saída de técnico, qualquer coisa do tipo? É muito provável que o Santos esteja caminhando a passos largos para a segunda divisão, e dentre as outras equipes, o que a análise vai apontando é um Vasco e Goiás brigando, junto com o Corinthians, colocaria os três ali nessa disputa, mas o Corinthians mais estável, um pouquinho mais para cima,
o Vasco numa ascensão e o Goiás mais estável para baixo. Eu acho que nesse cenário aí, Santos e Goiás são os que mais se preocupam nesse momento. Você tem um Corinthians preocupado, ali eu acho que seria o primeiro fora da zona de abaixamento no momento, se a gente quisesse fazer alguma projeção. E olhando para cima, Inter e Bahia já começam a respirar um pouco mais. Se Inter e Bahia continuarem na mesma toada, eles saem tranquilos e o Cruzeiro vai depender dessa oscilação de jogar em casa. Se o Cruzeiro começar a fazer ponto em casa, ele sai tranquilo. Se o Cruzeiro começar a dificultar essas pontuações em casa, aí ele volta para a briga ali, mais ou menos na situação que está o Corinthians. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu. Até a próxima.